Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos de 3 a 5, que diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Timóteo era filho na fé de Paulo. Paulo escreve essa carta na sua segunda prisão em Roma, uma prisão que ele foi acusado de atentar contra o Império Romano, e ele sabia muito bem que dali ele não sairia vivo. E Paulo tinha uma coisa muito clara na sua mente: ele poderia estar preso, mas a palavra nunca. E ele escreve essas palavras para Timóteo, e a gente vê três coisas que ele faz. Primeiro, ele agradece pela vida, a Deus, pela vida de Timóteo, de sempre se lembrar e orar e interceder pela vida de Timóteo. Ele fala do desejo de reencontrar Timóteo, tanto é que ele pede para Timóteo reencontrá-lo. E também ele testemunha a fé verdadeira de Timóteo, uma fé sem fingimento, uma fé autêntica. E a gente tira algumas lições disso tudo. A primeira é que mesmo o crente mais fiel pode sofrer. Paulo era um crente fiel. Antes de ser alcançado pelo Senhor, um perseguidor implacável da Igreja de Cristo e do próprio Cristo. Mas depois disso, se tornou um crente realmente fiel. Talvez o maior teólogo de todos os tempos, podemos dizer assim, e ele estava sofrendo, mas ele considerava sofrer até por Cristo, sofrer por Cristo, até um privilégio. Então a gente entende que mesmo o crente mais fiel, mais dedicado, pode sofrer. Também a gente vê que os mais experientes, vividos na fé, os mais maduros, devem encorajar os mais novos. Paulo estava preocupado com a continuidade do seu ministério. Paulo tinha na sua mente que o seu ministério era muito maior do que ele. Ele queria que o seu ministério continuasse na mão de uma pessoa que ia se dedicar tanto quanto ele se dedicava. Outra coisa que a gente vê é que dificuldades, lutas, não barram o bom testemunho e não barram o evangelho. Como eu disse, Paulo estava preso, mas a palavra não. A palavra precisava ser pregada. O evangelho precisava ser propagado. E ele queria que Timóteo continuasse fiel às suas convicções, ao seu Senhor, para continuar essa propagação do evangelho. E a última coisa que esses versículos me mostram: como é bom pertencer a uma família crente no Senhor. E Timóteo teve o privilégio de ter uma mãe e uma avó servas do Senhor. Se eu estou falando com você e você hoje está pensando nos seus pais, nos seus avós, que são servos do Senhor, dê graças a Deus. Eles não eram pessoas perfeitas, mas dê graças a Deus. Se você não teve esse privilégio, você tem o compromisso de passar os valores cristãos, passar o Cristo que vive em você para os seus filhos, para os seus netos, ensinar o valor de uma vida dedicada ao Senhor, passar os valores do Evangelho do Senhor para aqueles que estão perto de você. Vamos orar? Senhor, que possamos ter o mesmo zelo que Paulo tinha para com o Evangelho e em transmitir para as pessoas que estavam próximas a Ele, para com as pessoas que estão próximas a nós. Pai, que possamos ser pessoas
cristãs dedicadas à Tua palavra, dedicadas a viver uma vida de comunhão contigo. Oramos isto em nome de Jesus. Amém.